Dia. É, nós, eu irei apresentar os trabalhos que estamos desenvolvendo no nosso laboratório com relação aos impactos das mudanças climáticas na produção de camarão. O foco do trabalho vai ser dividido em três partes. A primeira apresentando os modelos de adequabilidade ambiental das espécies de camarão que ocorrem na costa brasileira e os resultados preliminares que estamos observando. Uma apresentação do trabalho de modelo do efeito da mudança climática na produção pesqueira, principalmente na região do Rio Grande do Norte, e a ocorrência de blooms de algas também aqui na região do Rio Grande do Norte, né, possível fator que pode influenciar na produção de camarão para momentos futuros. Então, já é sabido na literatura que esses fatores eles podem promover e podem comprometer a produção pesqueira na região do litoral brasileiro, principalmente no tocante à elevação dos níveis do mar, mudanças da temperatura, que podem alterar questões relacionadas a metabolismo e ecofisiologia dos animais, redução das chuvas, e isso pode gerar, né, a ocorrência de blooms de algas, que é o caso aqui do Rio Grande do Norte, processo de acidificação do oceano e alterações do efeito El Niño-Laninha, que é um dos fatores climáticos que controlam as chuvas aqui da costa brasileira, no Brasil de uma forma geral. E, principalmente, temos que levar em consideração o efeito dessas mudanças climáticas em regiões mais sensíveis. Então, no nosso caso, na costa brasileira, nós temos um ponto aqui, localizado a nordeste do Brasil, que é uma região semiárida e que tem a região semiárida se ligando à região costeira brasileira. Então, se a gente observar esse mapa, nós podemos verificar claramente que essa região ela ocorre desde a parte nordeste do Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará, litoral do Piauí e região nordeste do Maranhão. Toda essa região ela é considerada uma região sensível, principalmente aqui entre Rio Grande do Norte e Ceará, que são regiões que têm uns índices de chuva muito baixos, e isso pode comprometer a pesca da região, que é uma região de pesca de camarão, para situações futuras. Então, primeiramente, vamos verificar os modelos. Então, resumidamente, os modelos foram feitos a partir de dados de ocorrência, retirados da literatura e também de banco de acervos da internet, gerando dados de latitude e longitude de ocorrência das nossas principais espécies de camarão. Eu vou apresentar aqui para vocês as que ocorrem mais, principalmente região Nordeste e Norte, e comparada à região Sudeste e Sul. A partir daí, nós temos uma gama de bibliotecas de camadas ambientais, também retiradas da internet, tanto para predições do momento presente, como para predições do momento futuro. E essas camadas do futuro, elas são divididas em situações de efeito estufa. Pode ser chamado de RCP, Representative Concentration Pathway, que são vias de concentração representativa do efeito estufa em três situações: uma situação fraca, moderada e agressiva, muito alta, que respectivamente é 4,5, 6 e 8,5. Esses modelos que nós criamos são modelos a partir de 5 algoritmos diferentes, e depois, ao final de todo o protocolo, nós juntamos isso e fazemos uma representação única de média ponderada, que a literatura considera de ensemble. E, finalmente, nós analisamos a performance dos modelos usando o AUC e o chamado índice de Boyce. Vale salientar que esses modelos, quando feito em ensemble, a gente não tem uma equação produzida no final relacionando as variáveis ambientais com a variável dependente. Mas, logicamente, no final do nosso projeto, nós apresentaremos
esses modelos separadamente, justamente para mostrar as relações das variáveis com a variável, variável independente com as variáveis independentes com a variável resposta. Então, vamos observar os resultados no futuro. Então, esse gráfico, ele mostra as chamadas classes de adequabilidade, que no caso nós temos variações de cor, né, que são classes não apropriadas, que é a coloração azul, marginalmente apropriadas, áreas de amarelo que são apropriadas, ou seja, a ocorrência dos organismos na costa, e a adequabilidade ótima, que é em vermelho. De uma forma geral, e nós temos aqui no eixo X, exatamente a primeira barra, que são a distribuição no presente momento, e ao longo do deslocamento à direita, nós temos variados RCPs de predições de 50 anos e 100 anos. Basicamente, nós vamos focar nas predições de 100 anos, por causa do tempo da nossa apresentação. Então, analisando primeiramente a espécie de camarão branco, nós não temos quase nenhuma variação quando observado para pneus subtilis, mas para pneus schmitz nós temos um recuo da classe de adequabilidade apropriada, principalmente nas predições de 100 anos, com efeito fraco e moderado. Quando observamos as espécies de camarão rosa, primeiro observado aqui pneus brasilienses, para a RCP 85 com predição de 100 anos, uma redução drástica da classe de adequabilidade ótima. Para pneus Isabelle, nós temos uma redução dos RCPs 45 e 60 com predição de 100 anos para as regiões marginais e apropriadas. E para a espécie paulense, que ocorre mais no sul, uma redução da classe da adequabilidade ótima nas RCPs de 100 anos, 45, 60 e 85. Para a nossa espécie sete barbas, nós deixaremos de apresentar o Bauer de Incal, por questões de tempo, e vamos focar na espécie sete barbas que nós conhecemos. Basicamente, observando esse gráfico, não dá para observar muita variação. Uma pequena variação aqui do RCP de 45 e 60, com predição de 100 anos, para a classe da adequabilidade apropriada. Agora nós vamos observar as espécies mais ao sul. Então, Artemisia longinaris e Pleotis muelleri. Para a Artemisia, uma redução da classe da adequabilidade apropriada, no RCP de 60, com predição de 100 anos, e Pleotis muelleri, 45 e 60 anos para a classe de adequabilidade. A questão é que nós temos que verificar isso por região, porque o que foi observado no trabalho é que os organismos eles acabam se distribuindo da região nordeste para norte e também da região sudeste para sul, de uma forma geral. Então, se a gente for observar aqui o pneu Schmidt, no pneu Schmidt nós temos o recuo da espécie na região norte, como observado, desaparecimento de uma espécie importante para a região norte, e quando observamos na região nordeste, a ocorrência de lacunas da espécie, principalmente aqui entre o estado do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para a região sul, nós temos também um recuo da espécie, saindo da região sudeste, subindo para a região, saindo da região sul, subindo para a região sudeste do Brasil. Para pneus subtilis não teve variação, basicamente, como pode ser observado. O pneus brasiliense nós temos principalmente variações do RCP 60 e 85, com predição de 100 anos. A gente pode ver mais claramente aqui a situação presente e o desaparecimento da espécie para a região norte e o retorno da espécie com a predição de 100 anos. Vale salientar que esses dados eles foram utilizados com a biblioteca antiga de 2014, se eu não me engano. Já tem uma biblioteca mais nova e esse modelo ele vai ser desenvolvido novamente com essa biblioteca de predições futuras mais recente. Podemos observar também o desaparecimento do pneus brasiliense aqui na costa do Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte,
quando a gente observa o RCP de 85, predição de 100 anos, como se a espécie estivesse se deslocando, retornando para a região norte do Brasil. Pneus Isabelle, nós temos uma pequena variação aqui, da região norte também, uma redução, e para a região nordeste, um aumento da lacuna das regiões do Rio Grande do Norte e Paraíba, uma concentração aqui mais entre a região da Paraíba e Pernambuco. Com relação a pneus polenses, nós podemos observar uma pequena variação aqui, próxima à região do Rio de Janeiro e Espírito Santo, uma redução da espécie ao longo dos RCPs 45 e 60, com predição de 100 anos, e o retorno da espécie para o RCP 85, com predição de 100 anos. O Schistopneus creueri é uma espécie que ocorre em quase todo o litoral do Brasil. Nós observamos também a redução da ocorrência da espécie ao longo da costa norte do Brasil e o aparecimento de algumas lacunas de ocorrência da espécie, principalmente entre os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Para Artemisia longinaris, que é uma espécie de águas mais frias, nós podemos observar novamente aqui na região entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, a redução da espécie, a ocorrência da espécie nessa localização. Comparado também a pleóticos, que é outra espécie de águas mais frias, nós vemos uma redução da ocorrência nessa mesma região, ao passo que para a região sul, essa espécie tende a ocorrer com maior frequência, deslocando-se mais para o sul do Rio Grande do Sul. De uma forma geral, a literatura ela mostra que as mudanças de chuva, elas comprometem as variáveis do ambiente, principalmente a região costeira e estuarina, como é o caso do aumento da salinidade e da temperatura por causa da redução das chuvas. Então, desenvolvendo um trabalho de modelos climáticos para o estado do Rio Grande do Norte, com intervalo de dados de 10 anos, nós podemos observar que a produção de camarão ela é sensível principalmente a duas variáveis. A chuva, então, a redução das taxas de chuva ocorre um decréscimo na produção e o aumento da temperatura também promove um decréscimo da produção. Duas variáveis que são reflexo do aquecimento global. Além disso, com simulações, podemos verificar a relação que existe entre temperatura e captura e produção. Conforme a temperatura aumenta, reduz-se a produção de camarão e uma íntima relação entre chuva e produção. Frequências de chuvas baixas, baixas produções, frequências de chuvas altas, altas produções de camarão no estado do Rio Grande do Norte. Para finalizarmos, a partir de uma necessidade de um estudo de bloom de alga na região noroeste do estado, e a literatura mostra que regiões que têm menor frequência de chuva promovem alterações mais drásticas no estuário, como maior evaporação da água, aumento da salinidade, aumento da temperatura, juntamente com liberação de dejetos orgânicos, enriquecendo o ambiente, e isso pode promover a ocorrência de bloom de algas. No caso do estado do Rio Grande do Norte, num estudo feito comparado Baía Formosa e Porto do Mangue, que é uma região estuarina, observamos a ocorrência da uva láctica, uma espécie bem conhecida mundialmente por causa do efeito dela em regiões com pouca pluviosidade. Então, observem aqui as figuras mostrando a região estuarina e costeira, e esse material ele é carreado para as profundidades baixas da região costeira em períodos de altas marés. Isso aqui são imagens da pesca de camarão e imagens também da pesca de rede para captura de peixes. Observe o comprometimento da produção dos pescadores por causa da uva láctea. Como resultado do nosso trabalho, nós observamos que, comparando Baía Formosa
e Porto do Mangue, que é uma região do semiárido, uma grande produção de alga, uma quantidade muito maior comparada à região de Baía Formosa. E isso gera um reflexo, o reflexo da captura de camarão, então uma quantidade bem maior de camarão comparado a Porto do Mangue, e o inverso observa-se para bycatch. A produção de bycatch de Porto do Mangue é maior que Baía Formosa, mas vale salientar que essa região aqui, ela tem grande quantidade de peixes e não invertebrados bentônicos. Então, como consideração final, nós podemos destacar que existe uma tendência de redistribuição das espécies para áreas de melhor adequabilidade, principalmente comparado à região norte e nordeste, as espécies tendem a se deslocar para outras regiões, dependendo do RCP, elas retornam, e tendências de alteração das espécies que têm mais sensibilidade a águas frias, região sudeste e sul. Tá? A pergunta relacionada à pesca pode entrar em colapso? Isso aí, diante dos nossos estudos, existe uma situação que deve ser pensada, principalmente quando a gente analisa regiões mais sensíveis, né, que é a nossa região do semiárido, principalmente na ocorrência de blooms de alga, que isso é gerado a partir de variações de aumento da temperatura, da salinidade e redução das chuvas. Mas há necessidade de desenvolvimento do modelo mais apurado, principalmente por camadas que geram respostas melhores, como é o caso da produtividade primária. Estamos desenvolvendo novas camadas de produtividade primária com os 3 RCPs, 45, 60 e 85, para inserir nos nossos modelos finais. E, para a questão relacionada à comparação dos modelos tróficos, estamos desenvolvendo, nas mesmas regiões, Baía Formosa e Porto do Mangue, modelos tróficos com Ecopaf e Ecocim, justamente para analisar a relação do bloom de alga na cadeia trófica de uma forma geral. Só isso, muito obrigado.